Bom dia, Beatriz, tudo bem? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, tá? Pra gente começar, tá bom? Entrar Tá mais bom. alguém. A Giovana chegou. Vou começar com vocês dois, então. Tá? Enquanto isso, os demais vão entrando. Giovana, coloca no bate-papo seu nome e a turma, tá? Por favor. Seja bem-vinda à aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre física quântica. Vocês já estão conseguindo ver aí minha tela? Sim, professora. Sim. A gente falou sobre ondulatória semana passada, né? Então, nessa reta final eu vou falar mais teoria mesmo, porque o conteúdo é todo teoria, tá? Não vou cobrar cálculo, essas coisas não. Então, vamos entender um pouquinho da história da física quântica e o que é física quântica, né? Então, física quântica é uma área da física relevante apenas em escalas muito pequenas, tá? Quando a gente fala em escala muito pequenas, a gente está falando em nível atômico e subatômico. É menor do que o que está sendo mostrado aqui na imagem. São bem pequenas mesmo, mas também importantes para algumas funções, tanto na química quanto na física, tá bom? Então, o nosso mundo ele é constituído de matéria, né? A gente sabe que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria ela é macroscópica e ela pode ser dividida. Então, uma perguntinha: a matéria pode ser dividida infinitamente ou tem uma parte mínima? Esse conteúdo é cheio de perguntinhas, tá? Então, ela é dividida infinitamente ou ela tem uma parte mínima? O que vocês acham? Então, isso foi pensado desde a Grécia Antiga por Demócrito. Demócrito ele pensou nesse conceito de átomo indivisível, tá? Já na Grécia Antiga, Aristóteles ele defendia que tudo podia ser dividido indefinidamente. Então, não tinha nada para ele que não podia ser dividido. Houve algumas controvérsias sobre o atomismo, né, que durou por muitos séculos, até que Dalton ele retoma essa noção do átomo, e aí ele chega a alguns conceitos. Thomson ele descobriu então, Dalton ele fala que o átomo era como um pudim de passas, né? O Thomson ele já descobre o elétron,
Na verdade, foi o Thomson que falou, gente. O Dalton ele fala que o átomo é uma matéria indivisível também. Já Dalton ele descobre o elétron, então ele fala que o átomo é como se fosse um pudim de passas. Você teria lá uma esfera no centro. Dentro dessa esfera você tem micropartículas, que no caso seria o elétron, e ele remeteu a isso falando que parecia um pudim de passas, tá? Já o Rutherford, ele descobre o modelo orbital do átomo. Ele descobre a parte energética do átomo. Já o Bohr, ele fala mais especificadamente como esses níveis de energia funcionam. Sabemos que cada nível de energia desse tem átomos espalhados, tem elétrons espalhados, e no centro é o núcleo do átomo, tá? Então, a palavra quântica, ela vem da quantidade mínima, que é o que a gente chama de quanto. Então, quando o dinheiro é um exemplo disso, né? Ele é um exemplo de uma medida quantizada. Quer dizer que é uma quantidade mínima, principalmente a moeda. Já o Planck, ele propôs que a energia irradiada em partes, quer dizer que a energia, quando ela é quantizada, vai depender muito da frequência dessa radiação, tá? Já o Einstein, ele explicou o efeito fotoelétrico utilizando a ideia de Planck, tá? Então, ele usou a ideia do Planck, que fala da questão da energia, da frequência da radiação, para você ter uma energia quantizada, uma energia em partes. Ele usou ferro para descobrir isso, tá? Ele aqueceu. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, professora. A quantização da energia é feita devido a um efeito fotoelétrico, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma frequência emitida. Essa frequência, que é meu comprimento de onda, é que vai me dar a questão, esse salto eletrônico, tá? Então, eu vou ter uma parte dessa energia polarizada, ela vai ter um salto. Aqui o exemplo. A dificuldade que eles encontraram foi: então, eu tenho um comprimento de onda, que é um comprimento de energia, e eu sei que ele tem partículas elétricas, que é no campo elétrico. Então, como que eu vou explicar essa quantização, tá? Então, quando recebe essa energia, esse comprimento de onda, como que eu soluciono essa questão da quantização dessa carga elétrica? Então, eu resolvo isso através do fóton, que é o quanto de luz, que é o que faz essa carga elétrica minha saltar desse campo elétrico, é o quanto de luz que eu recebo, tá? E aí a gente tem a dualidade da onda. Partícula quer dizer que a luz ela apresenta propriedades de onda. Então, como que eu vou entender? As ondas, a gente até já viu isso, né? Elas sofrem uma difração. Vocês estudaram muito essas ondas no segundo ano em física também. Vocês lembram disso? Lembram? Em uma difração com duas fendas, a difração da onda quer dizer o quanto essa onda ela é o comprimento que ela tem, tá? Ela vai ocorrer essa difração em interferências. Seria isso, ó. Tá vendo? A quantidade de ondas que eu tenho, ó. Níveis de ondas que eu tenho. Então, eu tenho uma difração com duas fendas que ocorre interferência. Duas fendas, então, tenho dois níveis juntos, tá vendo? Duas ondas com dois níveis juntos. E aí, uma interfere na outra porque uma está sobreposta sobre a outra, como mostrado na imagem. E aí, a luz, ela vai exibir esse padrão de interferência.
Quando ela passa pela placa, tá vendo? Aqui ela vai mostrar, ó, aqui ela está sendo emitida. Aqui eu tenho a onda 1, a onda 2 com os seus respectivos comprimentos. Aqui é onde ela tem interferência, onde elas vão se encontrar. Ó. E aí, gente, a onda ela vai ter uma partícula pontual e ela tem uma partícula e ela pode ser pontual ou espalhada. A pergunta é: pode-se ter as duas coisas ou não? Então, Louis Broglie, ele tem essa ideia das ondas de matéria. Foi um dos cientistas, ele disse que se uma onda ela pode ser partícula, uma partícula pode ser onda. Então foi isso que ele começou a explicar. Então, ó, eu tenho aqui uma onda, eu tenho uma partícula. Então, uma onda pode ser uma partícula e uma partícula pode ser uma onda. Será que é um efeito irreversível? Ele vai e volta? Então, foi onde começou os experimentos, né? Dessas fendas de elétron para descobrir. Então, aqui ele tinha um canhão de elétrons e aqui ele tinha uma tela detectora, tá? Para descobrir se isso era possível ou não. E aí onde ele começou a detectar essas partículas, né? Quantidade de partículas e detectar essas ondas pontuais. E aí foi isso aqui que ele foi chegando, ó. Apresentou um padrão de interferência após um tempo, né? Que é o típico de onda, toda onda tem uma interferência. Foi isso que ele viu nos seus experimentos. Então, caso se tente saber, né, se o movimento do elétron no meio do caminho, foi por isso que ele usou o detector para descobrir, tá? Então, aqui tem um canhão de elétrons, e isso aqui é o detector que ele utilizou para descobrir. Sempre alguma coisa de metal, tá? Então, o padrão de interferência, ela vai perder a detecção da tela, tá? Então, conclusão, né? O elétron ele sempre vai se comportar como onda antes dele ser medido e como partícula após ele ser medido. Então, uma onda não é uma partícula, nem a partícula é uma onda. Ele tem dois comportamentos, ó. O elétron ele vai se comportar como onda antes dele ser medido e como partícula após ele ser medido. Então, antes de medir, ele é uma onda, depois dele ser medido, ele é uma partícula, tá? Ele é medido pelos detectores. Então, porque a onda ela vira um único ponto quando ela é medida? Em outras palavras, porque nós não podemos ter todas as informações. Foi aí que Heisenberg ele entra. Ele entra com o princípio da incerteza e Niels Bohr com o princípio da complementaridade. Chorang ele fala da superposição dessas ondas, que é antes de medir, tem que se considerar todos os estados possíveis válidos e depois da medição, um dos estados é definido aleatoriamente. Então, tudo que a gente pode fazer é trabalhar com probabilidade de detecção, nunca uma coisa fixa, tá? É probabilidade. Então, devido a todas essas incertezas, né, estranhezas, a física quântica ela ainda está sujeita a diversas interpretações, tá? E uma teoria aceita é a de Campbell, que ele diz que a superposição é uma explicação desse comportamento quântico, tá? Então, antes de um comprimento de onda normal, depois de detectada a partícula, ela teria apenas uma oscilação aqui. Então, gente, a ideia dele acaba trazendo um problema, né? Que ele queria dizer seria mais ou menos isso aqui, é o gatinho, tá? Então, ele tinha um comprimento de onda normal. No exemplo 2, ele estaria aqui como se estivesse até dormindo. E aí, gente, Einstein
ele fala que Deus ele não joga dados com o mundo, quer dizer que para Deus não tinha probabilidade das coisas, mas sim certeza do que era feito. São tudo teorias, tá? Então, a interpretação idealista da física quântica é dois pontos, que é a consciência é a causa da medida. Aí tem um filmezinho Quem Somos Nós, só para curiosidade. E a interpretação dos muitos mundos, né, defendidos por Everest, por exemplo, é que há um universo para cada medida possível. Ou seja, tudo no universo tem uma possibilidade de você se medir uma partícula e é em cima disso que você vai interpretar seus estudos. Então, aqui uma sátira só, tá? Sobre essa questão de interpretação dos mundos. Então, olha só, quer sair para tomar alguma coisa? Claro, por que não? Aí depois ele responde, desculpe, estou muito cansada. A menina responde que ela está muito cansada. E aqui mostra a famíliazinha, né? Então, é uma representação da divisão que ocorre com base nos possíveis resultados, de que cada ação, segundo a interpretação dos muitos mundos de Everest, então, ou seja, cada ação vai ser de acordo com a interpretação que ela é feita, tá? Então, que tipos de consequências a teoria quântica traz? Efeito do tunelamento, né? Seria o efeito de sobrecarga, tá? Quer dizer que só uma representação icônica de uma partícula, quer dizer que ela pode estar em um determinado momento, depois ela pode estar em outro. Efeito de emaranhamento, que é não localidade da partícula, tá? Então, quer dizer que o que ocorrer com a partícula vai afetar essa partícula mesmo que ela esteja longe da outra, tá? Aqui, a aplicação desse efeito de emaranhamento, gente, é muito utilizado nas telecomunicações, tá? Então, aqui só uma representaçãozinha. E as aplicações de que isso tem importância, né? Tanto na química quanto na física. E aqui a representação de uma caneta laser e uma eletrônica. Na computação quântica é calculado se os níveis dessas energias, tá? Os níveis dessa partícula, que é elétrons. E aí, gente, isso aqui é só para algumas imagens, só para chamar atenção mesmo. Então, meninas, né? Só meninas que estão na aula hoje, é mais uma questão teórica bem simplesinha para falar de como que é a teoria da física quântica. Nós teremos mais aulas semana que vem. Aí eu vou trazer para vocês agora um pouquinho mais detalhado esse assunto e um pouquinho também do assunto da relatividade clássica, que nós vamos falar da física moderna, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? O que podemos dizer? Que a teoria da física quântica, ela é em cima de todos os enunciados que se tenha hoje sobre a estrutura atômica, comprimento de onda das partículas e como que comporta esses átomos, né? Como que esses níveis energéticos eles comportam. Mas mais ou menos isso. Não é um assunto que chega a uma definição concreta, né? Pelo contrário, é um assunto ainda muito discutido e debatido a cada estudo feito. Cientistas da área descobrem novas formulações, aí é onde a gente entra na física moderna e acaba se intitulando sempre uma teoria nova. Meninas, tem alguma pergunta, dúvida sobre isso? Não, professora, tranquilo. Tranquilo, né? Então tá, tenha uma boa semana. Fiquem com Deus, um bom final de semana, porque a gente se encontra uma vez por semana, então vai uma semana inteira, né? Então tenha uma boa semana, viu? Abraços, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, meninas.
Tchau, professora. Tchau, professora. Com Deus.